Pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula hoje de saúde mental, né? Bom, pessoal, o que aconteceu? Na nossa última aula, eu pedi para vocês que assistissem o vídeo, né, e fizessem para mim uma resenha sobre o que vocês tinham entendido sobre aquele vídeo, né? Então, assim, hoje o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma correção das resenhas e dos pensamentos obtidos através daquelas imagens, através daquele vídeo. Aquele vídeo, pessoal, ele foi um vídeo real que foi gravado no final dos anos 70, entrando já nos anos 80, num hospital psiquiátrico em Minas Gerais, né? E ali ele demonstrou, pessoal, o que realmente os pacientes psiquiátricos eles viviam. É assim, por que eu pedi para vocês que assistissem aquele vídeo? Porque eu queria, viu? A gente tá aqui, ó, apostila, transtorno de pensamento e um monte de coisa. Pessoal, o que eu quero de verdade é dar um choque de realidade nos profissionais da área da saúde que vão no futuro trabalhar com esses pacientes, entendeu? Eu quero, lógico, que vocês saibam o que a teoria exige, mas eu também gostaria que vocês vissem de verdade o que é ser um paciente de saúde mental, né? Então eu acho que através daquele vídeo, quem conseguiu assistir o vídeo inteiro, né? Eu tenho certeza que a pessoa ele conseguiu ter noção do que realmente era um paciente psiquiátrico naquela época. Hoje mudou? Ah, perante a lei sim, né? Mas ainda o tratamento, infelizmente, para algumas pessoas, né, ainda continua da mesma maneira. Não mais nos hospitais psiquiátricos, mas às vezes dentro das casas, né? Então, pessoal, aquele vídeo ele foi gravado, né, no final dos anos 70, inícios de ano 80, e ali foi demonstrado o que era um hospital psiquiátrico. Se vocês puderam notar, né, o que acontecia ali, as pessoas eles eram totalmente abandonados. Naquela época, pessoal, o que acontecia? Os hospitais psiquiátricos, alguns dos hospitais psiquiátricos, eles começaram a ser particular. E o governo ele pagava por leito, né? Em cada hospital. Então precisava se criar leitos, né? Então às vezes existia pessoa que ele nem tinha necessidade de estar naquele local, porém a necessidade financeira das pessoas que tocavam aquilo dali como um comércio, ele eles faziam, né, com que pessoas às vezes que tinham problema apenas com bebida alcoólica, na época existia até mães solteiras que ficavam ali e aí sofriam tratamento com eletrochoque ou mesmo com algumas drogas que faziam com que a pessoa desenvolvesse um retardo mental e ficasse naquela situação daquele vídeo, né? Se vocês verem, pessoal, ali os pacientes eles não tinham condições de higiene nenhuma. Eles não tinham condições de saneamento básico, eles não tinham condições psicológicas, eles não tinham condições de cuidados, não tinha nada. Né? Eles ficavam o dia inteiro deitados no pátio, eles defecavam ali um no outro, né? Tinha alguns que chegavam a morrer ali, teve uma média que foi feita que morria naquele hospital 14 pacientes por dia, para vocês terem uma ideia da situação que era aquilo. Vocês entenderam? E quando o paciente morria, o corpo dele, como os familiares abandonavam, era vendido para instituições, para faculdade, vendido para estudo, né? E depois chegou uma época que as faculdades já estavam abarrotadas de corpos, eles não queriam mais os corpos, e teve registro de hospitais psiquiátricos no Brasil que deixavam aqueles pacientes, pessoal, apodrecer, né? Aqueles cadáveres apodrecer ali no local, para retirar os ossos e vender como peças anatômicas para estudo, para outras faculdades de fisioterapia, de enfermagem e assim por diante. O que acontecia? Naquela época, pessoal, se vocês prestassem atenção ali, existiam pessoas que eles tinham sim problemas mentais, né?
mas nem todos eram esquizofrênicos violentos. Muitos deles se tornavam violentos pela situação que eles eram colocados, né? Eles eram pacientes, pessoal, que eram torturados, pacientes presos, e que eles não tinham cometido crime algum, né? Hoje em dia, por exemplo, a pessoa que está presa tem um tratamento muito melhor do que aquele paciente psiquiátrico tinha naquela época. Eles eram tratados como se fossem animais. Pessoal, uma coisa importante que eu achei naquele vídeo, aquele vídeo eu vi na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, mas uma coisa importante, a minha professora chamada Júlia, ela é formada em enfermagem também e tem pós-graduação, mestrado na área de saúde mental. Ela que passou aquele vídeo pra gente assistir e marcou bastante pra mim. Só que assim, o que eu notei naquele vídeo é que se a pessoa soubesse demais, ele também era tratado como louco, né? Se vocês prestassem atenção naquela mulher que tinha aquele problema psiquiátrico, na letra da música que ela cantava, alguém prestou atenção na letra da música e viu o que ela falava? Ela falava assim que tinha hora que chegava a um macarrão que parecia mais cola de colar balão, né? E depois logo mais vinha a sobremesa, banana podre jogada em cima da mesa, e depois vinha as enfermeiras e ela falava lá um palavrão, né? Então o que acontecia, pessoal? Aquilo dali era a vivência dela. Ela estava tentando demonstrar que eles não estavam bem, né? Que a saúde psiquiátrica, que os cuidados psiquiátricos da época não existia, né? Que eles estavam condenados por um crime que eles não cometeram. Vocês viram que chega naquela parte infantil, a situação que aquelas crianças eles viviam. E muitas daquelas crianças eram filhos dos próprios internos, que mantinham relação sexual um com outros, né? Também filho de internas com profissionais que trabalhavam nessas instituições. Não estou falando daquela instituição específica, mas eu estou falando das instituições em geral que existia na época. Entendeu? Então, assim, eles eram condenados por um crime que eles não cometeram e ficavam ali à mercê da sorte até quando ia chegar o dia da morte deles, né? Morriam e eram abandonados. Teve um relato da irmã, até que a moça chora muito, contando da história do irmão dela, que ele foi se internado no hospital psiquiátrico por um probleminha que ele tinha que não era tão grave e que pelo tratamento que ofereceram a ele, né, que era o tratamento de eletrochoque, tratamento com drogas, fez com que os neurônios dele fossem queimados e ele voltou bobado, né? Você viu ela falando assim, ele não conhece mais ninguém, ele não sabe mais o que é, e parece que foi a gente que condenou ele a ficar naquela situação. E o que acontecia, pessoal? Quando uma família da época tinha alguém que tinha algum problema psicológico, eles internavam nesses hospitais psiquiátricos e muitos eram abandonados nesses hospitais psiquiátricos e assim, desde criança, eles continuavam ali, melhoravam, tinha uma melhora clínica do quadro deles, mas não tinha ninguém mais para poder pegar eles. Então eles eram obrigados a viver naquele hospital psiquiátrico, presos, sem ter cometido crime algum, né? Essa era a realidade da época, né? Essa era a realidade que existia naquela época. E o que aconteceu? Chegou um tempo em que foi pensado de fazer a desinstitucionalização. É uma palavra super difícil, né? Mas o que era? Era tirar as pessoas que estavam morando dentro desses hospitais psiquiátricos e tentar devolver a vida que eles não tiveram. E o que foi feito? Eles pensaram, foi pensado muito junto do Ministério da Saúde, junto do governo, né, dos estudiosos já da saúde mental, pensaram muito o que poderiam ser feito. Então, foi criado os CAPs, né? Existem as classificações dos CAPs, que eu vou falar numa próxima aula. Hoje a gente está apenas corrigindo o vídeo e as resenhas que foram feitas, né? Tendo aí uma ideia do qual é o meu pensamento sobre aquele vídeo. E
se vocês, aí para vocês terem uma noção, foram criados os CAPs, que são Centro de Atenção Psicossocial, né? Queriam oferecer tratamento a esses pacientes que tinham problemas psicológicos. Eles iriam ficar internados em alguma instituição, que todos os hospitais teriam que oferecer agora leitos psiquiátricos, para que pacientes somente em surtos psicóticos fossem internados. Melhorou do surto psicótico, ele vai para casa e acompanha por meio ambulatorial nos CAPs, né? E aí que começou a acontecer com que esses pacientes que tinham lá internado naqueles hospitais, que não tinha mais familiar, foi começado a criar as residências terapêuticas. Aqui na nossa cidade a gente tem 3 residências terapêuticas. Tem uma residência terapêutica que é a feminina. Existe ali só mulheres, que são pessoas que foram abandonadas pelos filhos, pelos pais, pelo esposo, nessas instituições, né? E a prefeitura recebe um valor X lá para cuidar desses pacientes, né? Então a responsabilidade do cuidado desses pacientes também é do CAPS. Trouxeram esses pacientes para essas casas, né? Primeiro a feminina, depois aqui também tem a residência terapêutica masculina, onde os pacientes também ficam ali em tratamento e cuidado, né? Eles procuram assim fazer o máximo possível de algum tipo de atividade com eles, né? Oferecer as medicações de forma correta, oferecer oportunidades para eles, alguns deles até saírem, os que têm mais condições um pouquinho, serve fazer a sua própria compra, porque eles não sabiam fazer nada, eles foram condenados a vida inteira por um crime que eles não cometeram, como eu já disse. E tinha a residência terapêutica que era assim de casais, porque dentro dos hospitais psiquiátricos tinham pessoas que se formavam-se casal, ele começava a namorar, formava casal, só que eles não tinham mais lugar para ir. Então aí trouxeram nessas residências terapêuticas aqui em Itapeva também, né, em todas as cidades que aceitaram, trouxeram. E na residência terapêutica aqui também tem essa que era de casal e também de pacientes que já tem assim, um nível menor de dependência. Né, aquele paciente que ele já está aprendendo a ir no mercado sozinho, fazer a sua compra e fazer o seu café da manhã, ou pelo menos ter um auxílio apenas menor, ele só bem fazer o café ou comprar alguma coisa, tá? Para poder oferecer para eles as oportunidades que todos nós temos, né? Que é de garantir, né, o direito constitucional de ir e vir, né? E com acompanhamento ambulatorial, lógico. Mas foram feitas essas instituições, né, que são os CAPs. Depois eu vou falar os tipos de CAPs que tem em outra aula, tá bom? E assim, pessoal, o que acontecia dentro dos hospitais psiquiátricos era aquela tortura que vocês viram, né? Paciente sendo tratado pior do que se trata um animal, né? E daquele vídeo, pessoal, a única coisa que eu pude assim perceber que a pessoa que parece que tinha um pouco de amor ainda por eles era aquele cara que levava aquela caixa de som e ali ele ligava aquela música e eles dançavam para tentar esquecer da vida que eles viviam naquele lugar, né? Para tentar esquecer da situação que eles passavam ali, porque eles não tinham assim, um tratamento adequado. Quem que ia recuperar no lugar daquele? Ninguém. Quem quer recuperar, por exemplo, abandonado, sendo cuidado ali por outro paciente psiquiátrico, né? Assim, é uma coisa que chega a ser absurda. É uma coisa que chega a ser absurda. Mas, infelizmente, é o que acontecia, tá bom? Pessoal, eu creio que as resenhas que enviou para mim ficaram boas. Eu li quase todas, já tem mais algumas ainda que eu preciso continuar a leitura, que tá meio corrido, mas assim, eu fiz o máximo possível para poder dar finalização aí na leitura para fechar a nota, tá bom? Se tiver algum problema, aviso vocês depois, tá? Pessoal, nosso trabalhinho de hoje, o que eu vou solicitar para vocês é o seguinte: 2 questões apenas, tá? Questão número 1, sobre a nossa conversa hoje, né? O que você achou? A questão número 1 é uma questão de resposta particular também. O que você achou da mudança
de hospitais psiquiátricos para CAPs, tá? Que são os CAPs e as internações que são feitas agora nos hospitais apenas para pequena permanência. Não existe mais hospital psiquiátrico de longa permanência igual tinha aquele tempo, né? E questão número 2, eu quero saber qual a função do CAPs na cidade de Itapeva, né? Qual a função dos 3 CAPs que eu acabei de falar também na aula, né? Tem a feminina, a masculina e a de casais. Quero que vocês expliquem mais ou menos para mim qual que é a função do CAPs, de apoiar esses pacientes que não tinham condições, né, de prover a sua própria vida, de tomar as decisões e de tentar inseri-los na sociedade, tá bom? Tirando então aquela condenação que a própria sociedade fez a eles, que eles deveriam ficar presos por um crime que eles não cometeram, tá? Então essas 2 questões só. Envie para mim no meu e-mail. Hoje é terça. Isso, hoje é terça-feira. Isso, terça, quarta, quinta, daí até sexta-feira, tá bom? Essas 2 questões já tá bom, tá? Pode enviar qualquer um dos 2 e-mails, não tem problema mais, eu tô olhando os 2, tá? Pessoal, boa noite e até mais.